A advogada especialista nessa área, Cíndia Moraca, vai te explicar o que é. Você sabia que a maioria das pessoas ainda acredita que quando elas desligam o computador e o celular, tudo que elas fazem e falam na internet também é desligado? É por isso que a gente precisa falar de reputação digital, que é o conjunto das informações que podem ser obtidas sobre você, analisando o rastro do que cada um de nós faz nas redes sociais e na internet. Nós vivemos a era do cibridismo, que é a junção de duas palavras, cyber e híbrido, e significa que não há mais separação entre o mundo real e o virtual. Ou seja, tudo que a gente faz na internet, nas redes sociais, afetam diretamente a nossa reputação digital. A reputação digital se forma através dos posts, dos comentários, das fotos, dos vídeos e até de uma curtida que a gente deixa nas redes sociais. Por que é tão importante a reputação digital? Porque ela tem 3 efeitos. O social, ou seja, você pode ter os seus dados vazados, você pode ser vítima de golpes, você pode expor os seus filhos fazendo sharing, que é o compartilhamento com excesso da rotina das crianças. Ela tem um efeito administrativo, que é aquele que você pode deixar de ser contratado e pode até ser demitido por conta de um comportamento que você teve na internet e nas redes sociais. E o último efeito, que é aquele que a gente vê sempre por aí nas notícias, que é o efeito jurídico. Você pode ser processado civil e até criminalmente por conta do seu comportamento, por conta das coisas que você fala, que você posta, que você escreve nas redes sociais. Em outros tempos, quando a gente ia contratar um serviço, quando a gente ia contratar um funcionário, quando a gente ia fazer negócios, a gente pedia certidão de alistamento militar, a gente pedia certidão de antecedentes criminais, a gente pedia certidão negativa de débito. Hoje, nós olhamos as redes sociais das pessoas para entender como elas pensam, o que elas endossam, o que elas concordam, o que elas impulsionam. Reputação digital é fundamental e faz toda a diferença no seu dia a dia, afeta o seu presente e o seu futuro. Gente, isso é sério, seríssimo. Você conhece alguém que acha que se esconde na internet? Bom, na segunda-feira dessa semana foi sancionada uma lei que criminaliza a prática de bullying e cyberbullying, uma tentativa de prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes. Para entender melhor sobre isso, eu convidei o advogado Fernando Pérez para conversar ao vivo com a gente. Fernando, obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-lo sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um privilégio para discutir um assunto que é tão importante para todos nós, né? Muito sério, né? Cyberbullying. Então, é o mesmo bullying que a gente conhece, mas agora no ambiente cibernético. Na verdade, a lei ela trata das duas situações. Tá. Tanto do bullying, aquele bullying presencial, por assim dizer, que acontece, que a gente sabe que acontece, que a gente às vezes já presenciou, quanto também a sua modalidade virtual. Tá. Acontece que até então, nós não tínhamos uma previsão criminal, ou seja, nós não tinha o crime de bullying, né? Então, quer dizer que não era responsabilizável antes? Não. Mas a gente tinha que ver outras práticas, ameaça, calúnia, injúria, difamação, outros tipos de prática que poderiam conduzir a uma situação parecida com o bullying. Mas agora, nós temos de forma objetiva no nosso Código Penal essa e outras determinações com o propósito de aumentar a proteção da criança e do adolescente. Vamos dizer, a legislação ela se atualizou, né, em alguns desses pontos. E a questão do bullying e da sua modalidade virtual, ela tem uma previsão diferente na lei. Não é que uma é mais ou menos importante, que uma prejudica mais ou menos a vítima. Não, todas de fato são prejudiciais, todas acabam por trazer, né, um grande prejuízo para a vítima. Acontece que a modalidade virtual ela tem uma pena um pouco maior. E por que isso? Como eu disse, não é porque é mais ou menos importante, mas a intenção de quem comete, ela vem muitas vezes carregada com uma falsa sensação, como você até mesmo citou, de impunidade, de que eu posso fazer, eu consigo atingir dezenas, centenas, milhares de pessoas com uma mensagem só. Estou escondido, né? E protegido atrás do celular. Protegido, não vai acontecer nada, outras pessoas já fizeram e isso eu posso fazer e não vai acontecer nada. Então, o propósito de dar uma pena maior nessa situação é para justamente inibir. Como eu disse, não é porque é mais ou menos importante nesse ponto. E a lei, ela traz várias outras questões para proteger, principalmente a criança e adolescente, dentro do ambiente escolar e também fora, né, dentro da sociedade. E, gente, as consequências são para quem pratica, tá?
bullying, cyberbullying, multas e até prisão. Vai pra cadeia. Tem que falar isso. Não, para falar mesmo, é para assustar as pessoas. Corre risco. Então, de repente, até mesmo se você tem filhos que de repente pode brincar. Isso não é motivo para brincar. Da cadeia. É importante a gente falar isso. É tão importante essa questão, porque a nossa legislação, ela protege a criança, o adolescente, o adulto em relação aos crimes cibernéticos, porém as penas, elas podem ser maiores. Então, um aumento de pena nesse e em outros crimes é muito importante. É uma forma de coibir, né? É uma forma de coibir. Tentativa, pelo menos. É porque quem pratica esse tipo de crime, muitas vezes acha que não vai acontecer nada. Então, a gente precisa dizer que, e agora, de fato, isso pode dar, a pessoa pode ir presa. Tá. E mais do que isso. Existem alguns tipos de práticas, até desde alguns anos atrás, falsas brincadeiras, jogos, desafios, onde adultos e adolescentes incitavam outras crianças e adolescentes até mesmo a automutilação. Tal da baleia azul. A baleia azul foi um exemplo, Meu Deus, né? Vocês lembram disso, Então, gente? esse tipo de prática, ela se torna um crime hediondo. E o que isso quer dizer? Se a pessoa for presa, não tem fiança e, obrigatoriamente, o início do cumprimento dessa pena é em regime fechado. Então, veja, é muito mais do que uma multa, é muito mais do que uma prisão, né, a detenção, mas ela vai ter muita dificuldade de sair da cadeia, né, de sair dessa detenção. E veja como a legislação ela fala, inclusive, se esse criminoso for o administrador do grupo, da página, lá do perfil, né, a pena ela vai aumentar. Isso é pior ainda para dizer, ou seja, se todos têm responsabilidade nessa questão, né? Gente, isso é ótimo pra gente. É pra proteção de criança, de adolescente, de adulto. Isso é muito sério. Se você tem dúvidas, vai mandando mensagem pra gente no 439-9952-0380. A gente tá recebendo hoje aqui Fernando Pérez falando sobre cyberbullying, que a pena é de reclusão e de 2 até 4 anos de cadeia, né? 4 anos de multa? Não, tá errado. Nesse caso de detenção, ou seja, de cadeia, no caso da modalidade virtual. Multa. E multa também pode. Multa. Ai, meu Deus do céu. Sem dúvida. Sério, né? Gente, quando eu falo de autoestima, já falo com você.